Quando se fala em navio, não é difícil pensar rapidamente no Titanic, nas caravelas portuguesas e, claro, nos famigerados piratas. Os navios, assim como as outras embarcações de um modo geral, foram essenciais para o desenvolvimento da humanidade das mais variadas formas. Seja para transporte, para colonizar novas regiões ou mesmo para saquear, no caso dos infames navios piratas. Se você gosta de navios, esse vídeo é perfeito para você. Selecionamos os mais estranhos e incríveis 10 navios dos 7 mares. Então já aproveita para se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Tudo pronto? Bora pro vídeo! Para iniciarmos a nossa lista, começarei pelos navios piratas que tinham que ser velozes, poderosos e bem armados, para suportar os eventuais combates com as forças da marinha com a qual lutavam constantemente. Nesse contexto, apesar de terem existido tanto mulheres como homens piratas, destaco o navio chamado de Vingança da Rainha Ana, que era comandada por aquele que é considerado um dos maiores piratas de todos os tempos, chamado de Edward Teach, apelidado de Blackbeard, ou seja, o famoso Barba Negra. Era implacável de acordo com algumas histórias, e seu navio, junto com sua tripulação assustadora, pilharam por muitos anos no Caribe. O segundo da nossa seleção é o Dockwise Vanguard, que possui status de ser o maior navio de carga pesada do mundo e foi construído no ano de 2012. Uma de suas características mais perceptíveis é que ele é 70% maior do que qualquer navio semelhante e, ao contrário deles, tem um convés completamente plano. Em números, isso implica dizer que é 70 metros de largura e 275 metros de comprimento, que podem ser totalmente utilizados para carregamento. Esse navio enorme pode transportar até 110 mil toneladas métricas de carga em seu convés. E se eu te contasse que existia um navio de guerra no formato de um disco voador, você acreditaria? Pois acredite! Ele existiu e se chamava Popovka. O Popovka foi tido como o projeto mais estranho da Marinha Imperial da Rússia. Trata-se de um encouraçado redondo que deveria salvar a Marinha Russa e se tornar o mais poderoso do mundo. Toda a ideia partiu do então almirante Andrei Popov, que sugeriu construir um navio circular para a defesa costeira dessa região. A principal razão para essa ideia em comum foi um desejo realista de economizar dinheiro. Além disso, para Andrei Popov, um navio de guerra com casco circular poderia carregar canhões bem grandes e super pesados, de 21 toneladas. Ele estava convencido de que qualquer inimigo que ousasse atacar a base russa faria isso apenas com as armas de maior calibre disponíveis. E, embora um navio comum que carregue armas tão pesadas comece a chacoalhar ao realizar um disparo maciço, um navio cuja largura e comprimento são os mesmos, isto é, um navio circular, não teria esse problema. O projeto de construção foi aprovado pelo imperador na época, e o navio foi chamado de Novgorod e apelidado de Popovka em homenagem ao seu projetista. O Chikyu é um navio de perfuração científico de origem japonesa, construído para o Programa Integrado de Perfuração Oceânica, IODP. Essa embarcação foi projetada para conseguir perfurar até 7 km, equivalente a 4,3 milhas, abaixo do fundo do mar, onde a crosta terrestre é bem mais fina e no manto da Terra, mais profundo do que qualquer outro buraco no oceano até os dias atuais. Os projetistas e a equipe que usam o Chikyu esperam obter resultados muito expressivos sobre as regiões sismicamente mais ativas do mundo. Se você gosta de se informar sobre navios, certamente já se deparou com a história de um tal de holandês voador, não foi mesmo? Te pergunto, e o holandês voador, será que foi realmente um navio de verdade? Para quem ainda não conhece, o navio fantasma conhecido como holandês voador tem o destino de vagar por todos os mares, até o fim de tudo sem que possa atracar em nenhum porto. Tecnicamente ele é um navio do tipo filibote, espécie de navio cargueiro. Um veleiro comum no final do século XVII e primeira metade do século XVIII.
sendo, portanto, uma embarcação típica da Holanda, utilizada comumente pela Companhia Holandesa das Índias Orientais. O que se sabe é que há um registro de um navio que saiu de Amsterdã em 1680 e foi alcançado por uma forte tormenta na região do Cabo de Boa Esperança, e depois desse episódio há relatos do seu avistamento por aquelas águas. Contudo, muito do que foi observado foram considerados apenas miragens. O navio Floating Instrument Platform, ou simplesmente FLIP, é uma criação naval versátil. Ele basicamente é um barco e uma boia. Foi criado para ser uma embarcação de pesquisa, na qual permite que os cientistas passem semanas fazendo estudos em águas abertas. Agora vem a parte mais estranha ou incrível dessa embarcação, que é, enquanto em movimento, é um navio com mais de 355 pés de comprimento. Quando está pronto para trabalhar, os tanques de lastro se enchem de água por 300 pés em todo o seu comprimento, fazendo com que ele vire para frente de um ângulo reto até que apenas a extremidade habitável esteja guardada para fora da água. O FLIP consegue ficar com 300 pés sob a água e apenas os últimos 50 pés flutuando acima. É capaz de resistir a quase qualquer tipo de mar agitado sem o risco de virar ou afundar. O navio chamado Cosmic Muffin foge completamente do padrão dos comentados anteriormente, pelo simples fato de que este foi o primeiro navio criado a partir de um avião. Isso mesmo, você não ouviu errado. O avião em questão foi um Boeing B-307, comprado pelo piloto Ken London. Detalhe, ele comprou apenas uma parte desse Boeing por apenas $62. Mas foi o suficiente para que em 1969 criasse a partir dele um verdadeiro navio de mar, o então Cosmic Muffin. Uma das categorias mais incríveis de navios são encabeçadas pelo Blue Marlin e seu navio irmão MV Black Marlin, que compõem a classe Marlin de navios semi-submersíveis de carga pesada operados pela Dockwise Shipping da Holanda. Eles foram projetados para transportar plataformas de perfuração semi-submersíveis muito grandes, acima do convés do navio de transporte. São equipados com 38 cabines para acomodar até 60 pessoas, e ainda conta com uma sala de ginástica, sauna e instalações para natação e uma cidadela segura para proteção contra ataques de piratas. Incrível, não acha? Já na categoria de navios petroleiros, apesar de existirem navios enormes, um que sobressaía aos outros foi Knocknevis. Durante o período em que esteve em atividade, acabou recebendo outros apelidos, tais como Seawise Giant entre 1979 e 1989, Happy Giant entre 1989 e 1991, ele foi o maior navio do mundo e também o mais pesado objeto móvel já construído pelo homem até ao seu desmantelamento no ano de 2010. Para ser mais específico, o navio era classificado como ULCC, Ultra Large Crude Carrier. Para encerrar nossa seleção de hoje, falarei do MS Ore Brasil, que é um navio graneleiro brasileiro destinado ao transporte de minérios. Ele é o maior navio desta categoria do mundo, superando em dimensões e capacidade o supergraneleiro Birdstell. Suas dimensões impressionam, porque também é a terceira maior embarcação do mundo, sendo menor apenas do que os navios porta-containers Marks AAA e dos supertanques de classe TI. O MS Ore Brasil foi construído pelo estaleiro coreano Daewoo Shipbuilding Marine Engineer Co. e pertencente à Companhia Vale do Rio Doce. Os únicos portos brasileiros com calado, distância da lâmina d'água até a quilha do navio, suficiente para a operação do navio, são o terminal da Ponta da Madeira no estado de Maranhão e o Porto de Tubarão no estado do Espírito Santo. O objetivo deste navio será transportar minério desses portos brasileiros para o continente asiático. Esses foram os 10 navios mais estranhos e incríveis dos 7 mares. Então, você já conhecia todos estes navios? Conhece algum que seria mais estranho e incrível do que os selecionados neste vídeo?
Se a sua resposta for sim, escreva aí abaixo nos comentários, adoraria saber a resposta. E antes de ir, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe para que mais pessoas possam assistir e saber um pouco mais sobre estas embarcações super curiosas. Valeu e até a próxima!